Continuando aqui, no estudo da estrutura do texto dissertativo, nós temos o desenvolvimento. É uma parte muito importante do texto, assim como todas as outras. Por quê? No desenvolvimento, aquele que escreve o texto vai poder mostrar tudo aquilo que ele sabe acerca do tema, defendendo o seu ponto de vista. Então, o desenvolvimento, como o próprio nome sugere, ele vai trazer o desenvolvimento dos argumentos e é a parte do texto dedicada a sustentar o ponto de vista. Então, ali, lancei 3 argumentos na introdução, junto com o meu tema, já introduzindo o meu ponto de vista. Ótimo! Na hora de desenvolver, posso colocar um parágrafo para cada argumento, de modo que seja mais fácil para eu não me perder durante o desenvolvimento do texto, só que aqui será mostrado mais do que nas outras 2 partes a capacidade que o aluno tem de defender o seu ponto de vista. Será o momento em que você poderá mostrar as competências linguísticas adquiridas até então, tomando todo o cuidado com a coesão do texto, o encadeamento das ideias, os processos de retomada daquilo que foi dito, de antecipação de uma informação que será inserida depois. No desenvolvimento, essas qualidades são mais evidenciadas. Então, nós vamos também aprender a fazer o desenvolvimento, assim como vamos aprender o parágrafo da introdução, são alguns, né? Hoje eu apresentarei um deles. O desenvolvimento também será trabalhado aqui. De que forma eu posso lançar o meu argumento? Quais são as frases que eu posso utilizar para iniciar os meus parágrafos, de forma que eu garanta a impessoalidade do meu texto, de forma que eu garanta a progressão temática, de forma que eu garanta a coesão, que conjunções eu posso utilizar, né? Porque a gente geralmente utiliza sempre as mesmas conjunções. Conjunção adversativa, mas, porém, conjunção explicativa, porque que outras conjunções eu posso utilizar para criar a relação entre os períodos que formarão o desenvolvimento. Então, nessa parte, você terá a oportunidade de mostrar as competências linguísticas necessárias para a produção de um bom texto. E a conclusão nada mais é do que a reafirmação do tema e um comentário final. É o que a gente chama de arremate do texto. O texto ele tem uma progressão, mas ele precisa ser finalizado. Um grande problema que se observa nas produções textuais é essa finalização mal feita, porque o aluno vem desenvolvendo os argumentos, vem trazendo as informações que fundamentam o seu ponto de vista. Quando chega no momento da conclusão, seja porque já está próximo de ultrapassar o número de linhas requerido, seja porque não consegue fazer esse diálogo da conclusão com o tema que foi apresentado na introdução, o texto termina. E aí, quem está lendo, quem está avaliando, pensa, ué, mas não deveria ter terminado aqui, né? É necessário que haja um arremate. A gente precisa pensar no texto como um todo, né? Como um desfile. Primeiro vai se apresentar a parte que vai mostrar a que veio, a introdução, mostrar o que vai ser apresentado no texto. Depois você terá um longo, né, uma parte interessante para mostrar quais são os seus conhecimentos acerca daquele tema. E, como tudo, a gente precisa mostrar que o texto terminou de uma forma interessante, estabelecendo a relação direta com a introdução e com os demais períodos. Então, temos que pensar o texto como um todo, temos que pensar que um texto ele é a junção de forma e conteúdo, e como nós estamos falando da dissertação, nós estamos falando de um texto em prosa, esse que nós escrevemos em parágrafos, e respeitando a estrutura, respeitando o tema, respeitando a capacidade argumentativa e usando as competências linguísticas adquiridas, com certeza vamos conseguir produzir excelentes dissertações. Mas estamos falando sobre argumentos, na introdução vamos apresentar os argumentos, no desenvolvimento vamos desenvolver os argumentos, mas, afinal de contas, como formular bons argumentos para escrever uma dissertação? O que eu vou passar agora para vocês é uma das formas de se fazer isso. Quando nós não temos muita habilidade, a habilidade ainda não está totalmente desenvolvida,
no que diz respeito à produção dos argumentos, nós podemos começar utilizando algumas técnicas, algumas táticas. E argumentar nada mais é do que dizer por quê. Se você defende um ponto de vista, é necessário que você diga por que você defende aquele ponto de vista. E é aí que entra a capacidade de argumentar. Argumentar é uma capacidade inerente ao ser humano. Nós argumentamos o tempo inteiro na nossa vida, seja nos contextos mais formais, escola, emprego, seja nos contextos mais informais, com a nossa família, com aquelas pessoas com quem nós temos intimidade, né, uma relação mais estreita. O tempo inteiro nós estamos argumentando. Quando nós trazemos essa realidade para a escrita do texto, nós temos que pensar que devemos trazer o porquê, os porquês, os motivos pelos quais eu estou defendendo aquele tema. Então, uma boa forma de começar a produzir argumentos, de começar a pensar sobre um tema, a trazer para fora, né, o que você sabe sobre aquilo, todo aquele conteúdo que você adquiriu, fazendo, né, leituras, mantendo-se devidamente informado, o primeiro passo que nós devemos seguir é: transforme o tema da sua redação em uma pergunta. Então, se nós estamos falando de pergunta, nós estamos trazendo o famoso porquê, que aqui se apresenta sozinho, né? Então, deve aparecer separado e com acento. Então, vamos perguntar por quê. Transformar o tema em uma pergunta. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje o exemplo de um tema. As pessoas que conhecem o padrão culto da língua têm mais possibilidades do que aquelas que não o dominam. Tem aqui uma afirmativa, né, um ponto de vista. As pessoas que conhecem o padrão culto da língua, que dominam o padrão culto da língua, elas têm mais possibilidades do que aquelas que não o dominam. Vou começar a pensar sobre isso. Pensar em todo o repertório que eu tenho, pensar sobre o domínio da língua, sobre o quão importante é saber falar corretamente, saber escrever corretamente, trazer para a nossa realidade, para o nosso contexto, aquilo que a gente aprende na sala de aula. E aí eu vou começar a pensar de que maneira o padrão culto da língua influencia aquele que domina, fazendo com que ele tenha mais possibilidades na vida. Então, primeiro passo, eu vou transformar esse tema dessa redação em uma pergunta. Vamos ver como é que a gente faz isso. Muito bem, transformei o tema numa pergunta. Por que as pessoas que conhecem o padrão culto da língua têm mais possibilidades do que aquelas que não o dominam? E aí, quando eu começar a pensar nas respostas a essa pergunta, eu estarei fazendo o esboço dos meus argumentos. Vamos ver de que maneira isso acontece. Depois de transformar o tema em uma pergunta, formule respostas, as quais já serão o esboço dos seus argumentos. Então, eu vou começar a pensar nesse tema. Bom, quem tem o maior domínio da língua consegue se expressar melhor. Então, se vai a uma entrevista de emprego, terá mais chances do que aquele que tem o menor domínio da língua. Bom, a pessoa que tem o maior domínio da língua, né, que tem o domínio da língua culta, da norma padrão, da gramática normativa, ou seja, aquela que foi passada lá na escola, demonstra que tem mais, né, um nível maior de escolaridade, o que por si só já pode trazer maiores possibilidades, maiores chances. E eu vou começar a pensar em tudo isso de acordo com o meu conhecimento, com o meu repertório que eu fui conquistando ao longo do tempo, né? De acordo com as leituras que eu já falei e com todas as informações que eu tenho. E aí vou começar. Respondendo aqui, primeira pergunta, porque tem mais clareza ao se posicionarem e maior capacidade de compreensão de texto. É um argumento. Eu penso que quem reconhece o padrão culto da língua, quem o domina, tem maior clareza para se posicionar e tem maior capacidade de compreensão de texto, ou seja, entenderá melhor aquilo que é fornecido através das informações, através das notícias, usará melhor essa habilidade no dia a dia. Vou pensar em outro argumento.
porque o domínio da norma culta denota maior grau de escolaridade, o que já traz para o indivíduo maiores possibilidades. É uma outra ideia que eu tenho, né? É um ponto de vista que eu quero defender, dizendo que quem tem o domínio da norma culta já denota que possui um grau de escolaridade mais avançado. E todos sabemos que quanto mais formação, quanto maior é o grau de escolaridade, mais fácil é conseguir um melhor emprego, conseguir uma melhor colocação, passar em um concurso público e todas essas questões, né, que todo mundo almeja, ter uma tranquilidade na vida, né, depois ao arrumar um emprego. E aí, pensando numa outra resposta àquela pergunta na qual o tema foi transformado, eu tenho: por que conhecer o padrão culto da língua torna a comunicação mais eficaz, o que é imprescindível para situações formais, como o trabalho, por exemplo. Então, aqui nesse terceiro argumento, eu já trago um exemplo, eu já vou mostrar mais ou menos de que maneira eu defenderei esse terceiro ponto de vista, né? Esse terceiro argumento que vai completar o meu ponto de vista, aquilo que eu quero defender no meu texto. E quando a gente fala de comunicação eficaz, nós estamos falando daquilo que se processa no dia a dia. O ser humano é essencialmente comunicativo. Nós vivemos em sociedade, precisamos o tempo inteiro nos comunicar. E quem tem o maior domínio da língua, do padrão culto, terá uma comunicação mais eficaz, se fará entender melhor, tanto, né, usando a linguagem, né, a fala, quanto usando a linguagem escrita. E aí, depois que nós fazemos isso tudo, transformamos o tema em uma pergunta e pensamos em respostas a essa pergunta, né, os porquês que nós vamos usar no nosso texto, nós podemos estruturar a introdução da seguinte maneira. Existem, como aqui mesmo está dizendo, muitas formas de redigir uma introdução de texto dissertativo. Essa que eu trouxe para mostrar para vocês nesse momento é somente um guia. Ela é a forma mais fácil das que podem ser apresentadas e quando nós utilizamos esse mecanismo, as chances de erro na construção da introdução são bem pequenas. Ela é uma introdução simples, mas quando eu quero dizer simples, eu não estou falando que é totalmente fácil e que também devemos fazer sem cuidado, não é isso. É só um guia, uma forma, uma estrutura que pode vir a facilitar a vida de vocês, com certeza facilitará na produção da introdução. Então, como é que a gente vai fazer essa introdução? Sabe aquele tema que você transformou em pergunta lá no início? Quando começamos a pensar no assunto que será desenvolvido, ele vai aparecer primeiramente aqui. Nós vamos colocar o tema. Em seguida, vamos utilizar uma conjunção, que é o pois, a qual também pode ser substituída por outras conjunções. Vou apresentar para vocês outras possibilidades e também fazer uma colocação gramatical que se refere ao uso ali do pois. E vou usar os argumentos 1, 2 e 3. Mas eu posso colocar esses argumentos simplesmente? Não. Pensando na progressão do texto, pensando no encadeamento das ideias que eu vou trazer com os meus argumentos, é necessário ter cuidado. Evitar repetições desnecessárias de termos, usar conjunções que vão ser responsáveis por encadear os argumentos, mas, seguindo essa estrutura, nós vamos produzir um parágrafo de introdução. Vamos ver qual é o resultado disso. Bom, então vamos ver aqui como é que ficou. Deixei colorido para vocês perceberem onde está o tema, né, onde ele ficou exatamente, e como nós fizemos o encadeamento dos argumentos. Bom, vamos então à leitura do parágrafo de introdução, seguindo essa estrutura que foi passada para vocês. As pessoas que conhecem o padrão culto da língua têm mais possibilidades do que aquelas que não o dominam, pois têm maior clareza ao se posicionarem e maior capacidade de compreensão de texto. Além disso,
O domínio da norma culta denota maior grau de escolaridade, o que já traz para o indivíduo maiores possibilidades. E conhecer o padrão culto da língua torna a comunicação mais eficaz, o que é imprescindível para situações formais, como o trabalho, por exemplo. Então, aqui, nós condensamos o tema, que está em verde, colocamos uma conjunção que está relacionando o primeiro argumento ao tema. Toda vez, pessoal, que nós utilizamos essa conjunção, pois, fica como dica aí, ó, imprescindível o uso da vírgula, separando o primeiro período do período introduzido pela conjunção, tá? Se nós formos explicar isso do ponto de vista da gramática, o pois é uma conjunção coordenativa que introduz uma explicação e, portanto, temos que colocar a vírgula antes do pois. Poderia utilizar também aqui, sem nenhum problema, a conjunção porquê, tá? E, nesse caso, o porquê seria junto, sem acento, já que ele é equivalente a pois e é uma conjunção coordenativa explicativa. Fica a dica. Utilizamos a conjunção para relacionar o primeiro argumento ao tema. Como já foi dito em outras aulas, é essencial que nós tenhamos cuidado ao produzir o texto dissertativo com os períodos muito longos. Para garantir a objetividade e a clareza e para fazer com que aquele que está escrevendo o texto tenha menos possibilidades de se perder dentro da defesa do assunto, os períodos menores devem ser privilegiados. Então aqui eu introduzi o primeiro argumento junto ao tema, ponto. Vou iniciar outro período. Estou utilizando aqui, ó, além disso, o domínio da norma culta denota maior grau de escolaridade, o que já traz para o indivíduo maiores possibilidades. E, concluindo esse primeiro trecho, né, introduzindo o terceiro argumento que eu fiz quando eu transformei o tema em uma pergunta, eu utilizo a conjunção aditiva e, que é a mais conhecida, que tem por função adicionar, né? Tem a função de somar informações. Então, quando eu coloco aqui, eu estou adicionando o último argumento ao corpo da introdução e, assim, eu tenho uma boa introdução de um texto dissertativo. Repito, não é a única maneira de se fazer, mas é uma boa forma para começar a treinar esse tipo de texto, para começar a pensar na defesa de um tema, na defesa da tese que é trazida para a dissertação. Então, qual é o outro cuidado que nós devemos ter aqui? Vamos ver a seguir quais cuidados nós devemos ter quando nós juntamos o tema e os argumentos a fim de produzir a introdução. Como terceiro aspecto a ser observado, devemos levar em conta a clareza e a objetividade, que são qualidades imprescindíveis na produção de uma dissertação. Quando eu tratei em outra aula sobre objetividade e subjetividade, eu disse para vocês que a característica importante da dissertação é a objetividade, ou seja, o tratamento da informação. Nós dividimos alguns textos, né, de acordo com o conteúdo que eles trazem, em textos de caráter subjetivo e textos de caráter objetivo. A subjetividade tem relação direta com o sujeito, ou seja, com o eu, que está produzindo aquele texto. Ainda que essa subjetividade seja mostrada num texto em prosa ou num texto em verso, todo texto que traz para o leitor as impressões do eu, da pessoa que está escrevendo, traz opiniões, sentimentos, emoções, são textos de caráter subjetivo. A dissertação, ela deve primar sempre pela objetividade no tratamento do tema e no tratamento dos argumentos. Outra questão aqui que tem relação com a objetividade é o fato de que a dissertação deve primar pelo uso da terceira pessoa do discurso. Ou seja, o assunto
Quando nós falamos de pessoas do discurso, nós sabemos que existem 3. E esse conteúdo não se restringe só à redação, tá? Levem também esse conhecimento para as aulas de língua portuguesa, pois quando o professor fala os pronomes de primeira pessoa, os pronomes de segunda pessoa, os pronomes de terceira pessoa, é importante que nós tenhamos, né, qual é a primeira pessoa, qual é a segunda e qual é a terceira. Então, só para a gente, né, complementar a ideia da objetividade, vamos pensar. A primeira pessoa é aquela que fala, representada pelos pronomes eu no singular, nós no plural. A segunda pessoa é aquela com quem nós falamos, né? A segunda pessoa, o nosso interlocutor. A primeira pessoa é o emissor, o locutor. A segunda pessoa é o receptor, o interlocutor, que é representado pelos pronomes tu, vós e pelo você, que também, né, embora não seja um pronome pessoal, acabou entrando na esfera das pessoas do discurso. E a terceira pessoa é o assunto, aquilo que está sendo tratado, que é representado pelos pronomes ele e ela, no singular, e as formas no plural, eles ou elas. A objetividade tem relação com a terceira pessoa porque, como nós vamos escrever uma dissertação, o compromisso é o tratamento do tema e a defesa do ponto de vista por meio de argumentos. Então, eu vou tratar o tema, o assunto, de forma que o meu texto fique objetivo e impessoal. A impessoalidade também é um outro aspecto importante a ser considerado na produção da dissertação. Então, são qualidades imprescindíveis na produção de uma boa dissertação. O tema é importante, os argumentos são importantes, não deve haver a presença de pronomes que não sejam de terceira pessoa, ou seja, eu penso, eu acho, eu imagino. Nenhuma dessas frases deve estar presente na dissertação de vocês. É muito diferente você dizer, eu acho que as pessoas que têm o maior domínio da língua têm mais possibilidades no mercado de trabalho. É muito diferente introduzir esta ideia utilizando eu acho do que dizer que estudos apontam, pesquisas apontam, é notório, é fato, são formas como a gente apresenta que denotam a impessoalidade, que vão trazer objetividade para a dissertação. Então, vamos combinar o seguinte, vamos transformar temas em perguntas e começar a produção dos argumentos, pois redação é muito mais ação do que teoria. É importante, claro, ter toda a teoria, observar tudo aquilo que o professor coloca, porém, se nós não trouxermos a teoria para a prática, não teremos a produção textual, que é o objetivo de vocês, produzir uma boa dissertação ao final do curso. É isso então, obrigada, até a próxima.